Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivos de fruta e hortaliças. Aí agora vamos falar um pouquinho na configuração, no planejamento de como pode ser o seu pomar. Lembra que eu falei para vocês que existe dois tipos de mercado para goiaba, de indústria e de mesa. A goiaba para mesa, então se vocês têm aí na região uma agroindústria forte que consome bastante goiaba, tanto para polpa, suco, goiabada e etc., vocês podem adensar, ou seja, diminuir o espaçamento de 5 entre linha e 4 metros entre planta para goiaba destinado à indústria. Então vai ser 5 entre linha e 4 metros entre planta na linha de plantio. Para a mesa, esse espaçamento acaba sendo um pouco maior. Por quê? Porque quer queira ou não, eu tenho que ter um arranjo por podas diferenciado. A goiaba para a indústria, a sua arquitetura de poda é só exclusivamente para permitir a entrada de luz. E assim eu consegui fazer com que exista a formação de flores e depois frutos. Então, somente quando o ramo recebe a luz do sol, ele vai diferenciar os brotos, que é a folha, para produzir botão. E esses botões florais é o que vai virar o fruto no futuro. E a goiaba de indústria, você não diminui no ramo o número de frutos. Se lá tiver surgindo 4, 5 frutos, pode deixar. Porque vocês ganham ali por quantidade, por peso e não por beleza, por um fruto bonito, que o consumidor lá bate o olho, agrada os olhos do consumidor, fica até brilhando, fala, é essa goiaba que eu vou levar. Então, o de indústria, você pode até pegar, vamos supor, uma parte da produção, se for aquela variedade que é, como que eu falo, de dupla aptidão, que pode ir para os dois, indústria e mercado, tá? Então, se vocês têm isso, você deixa o de primeira para mercado e aquele lá que não tem venda para o mercado, vocês destinam para a indústria. É uma quantidade razoável, não muita, mas é melhor do que perder. Então isso é uma opção, só que tem que verificar se na região onde vocês estão tem essa indústria perto, porque também hoje em dia com o preço do combustível e nessa logística tem indústria que não vai retirar o produto porque é longe demais, não compensa, entendeu? Então tem que pensar em todo esse aspecto, certo? E aí, por exemplo, os talhões que é formado para fruta de mesa é menorzinho. Por que é menor, Érica? Porque eu tenho que ter mais cuidado. Se um ramo aparecer 3, 4 frutas, eu tenho que diminuir o número desses frutos para 2. Então eu corto. Então imagina a mão de obra. Então os talhões têm que ter um tamanho menor para que eu possibilite que cada semana eu esteja em cada talhão passando em plantinha por planta, fazendo poda de produção ou de formação, que nós vamos falar posteriormente. Então isso tem que ser bem planejado. Já talhões destinados só para a indústria pode ser bem maior. Porque, por exemplo, vamos supor que eu só planta goiaba para a indústria. Eles pegam e não tem nem embalagem, cata e joga granel. E o ponto de colheita é diferente. Ele começa a amarelar, mais firme ainda, mas começa a amarelar. Tem algumas indústrias que pedem um pouquinho mais. Então, passa ali naquele talhão, colhe tudo que tiver na coloração que a indústria pediu. Só que para dar volume e o produtor ganhar, o talhão tem que ser grande para poder ter bastante plantas. Então é talhão grande com espaçamento reduzido para adensar mais. Claro que vocês vão fazer a poda sim
para a entrada de luz que a goiaba precisa e formar flor e fruto. Então esse ponto tem que ser muito bem planejado. Eu já vi pessoas fazendo talhões como se fosse para mesa, pequenos, e muitas vezes eles têm os plantios reduzido e com espaçamento grande. Então o rendimento em peso cai, porque você vai ganhar dinheiro para a goiaba destinado à indústria com peso, não por fruto, certo? E realmente, quando você vai destinar fruto para mesa, eles passam limpando tudo. Se mais ou menos o ponto de maturação dos frutos estiverem muito próximo, você pode estar limpando ali. Então facilita. Pode até com bicho, sem bicho vai. Então se tiver mosca da fruta, claro que não aquele podre, mas com bicho, com as cascas danificadas por inseto, entendeu? Fruto pequeno, fruto grande, também vai tudo, tá? Um pouco passadinho, tá? Passado, mas assim, não estragado, mas passado que começou a ficar macio, vai também. Então assim, vai que vai, tá? Vai, lavam, eles vão triturar aquilo tudo, vai pôr para cozinhar, né? Existe uma pré-seleção para tirar aqueles frutos muito feios e manda bala, tá bom? Então isso é uma característica. E como eles trituram, eles passam por uma despolpadeira, ou seja, tira todos os carocinhos, todas as sementinhas da goiaba, porque ninguém comeu uma goiabada e fez croque na semente. Então isso é separado. Aliás, tem que separar, né? Porque senão fica horrível para quem consome. Então, mediante a esses pontos, vocês têm que ter um planejamento. É importante isso porque lembra que eu falei que eu tenho que saber para quem eu vendo? Por causa disso, a formação do seu talhão vai depender diretamente desse ponto. Porque a goiaba para a indústria é mais adensado, mais próxima uma da outra. Para a mesa é um pouco mais distante, porque eu tenho que ter espaço, tenho que ter crescimento, tenho que entrar lá em talhões pequenos para poder fazer podas periódicas, ensacar o fruto para não ter problema com mosca da fruta. Isso é um ponto interessantíssimo. Acaba sendo caro devido à matéria-prima do saquinho, que é o papel manteiga, né? Porque o papel manteiga, se chove, ele não derrete. Eu já vi pessoas utilizarem o pacotinho de pipoca, aquele branco, ou de cachorro-quente, depende aí do nome da sua região. Então vai lá e ensaca com esses papéis brancos. Se a sua região não tem uma frequência de chover muito, ótimo. Agora, se chover, ela molha uma vez, pode não derreter, mas chuva constante, cai. Aí já derrete, aí vocês têm que voltar lá e ensacar de novo. Outro ponto também é a mão de obra. Então, você tem que ter uma mão de obra para ensacar fruto por fruto. Claro que são cuidados que a cultura dá, certo? Porque existe a necessidade de ter um fruto bonito, com tamanho e sabor, para que vocês possam fazer essa classificação, tá? Então, pense muito bem nisso. Fruto de mesa, talhões menores, espaço maior. Então, você vai ter menos plantas por hectare. Frutos de indústria, talhões grandes, espaçamento menor. Vocês vão ter muito mais plantas por hectare, tá? Então, isso são pontos que vocês têm que ter. E é importante ser por talhões para vocês terem carreadores, que é onde vocês vão transitar para transportar frutos na colheita, para transportar produtos que estão fazendo insumo, para vocês transitarem para fazer monitoramento, entendeu? E assim por diante.
Então isso tudo tem que estar envolvido num planejamento. Não é simplesmente pá, puf, vou lá e planto. Não, isso é para qualquer pomar. Ah, Érica, mas eu não vou fazer um pomar muito grande. Ótimo, não é muito grande, não tem problema. Mas a gente tem que verificar o relevo. Se ele é muito plano, se ele é muito inclinado, o que eu tenho que fazer? Em terrenos mais planos, facilita de você trafegar, né? Passar de um lado para o outro dentro do pomar. Num carro, numa carretinha, numa moto, enfim, o que for. Em lugares mais inclinados, já dificulta um pouco mais. Só que daí vocês têm que tomar cuidado com erosão, tá? Muito cuidado com erosão. Então vocês têm que ter curva em nível, tá? Trabalhar com cobertura verde ali, só roçando para segurar o solo ali e quando chover não ser lavado. E tudo que você lava, você acaba lavando o dinheiro que você utilizou para nutrir essas plantas. Então tudo que você jogou no pomar acaba sendo lavado na chuva. Por isso que é interessante manter a cobertura. Aproveita o mato que nasce sem a gente querer, né? Você só roça para manter aquela cobertura enraizada, que se vier uma enxurrada ela não consegue levar morro abaixo. Claro que não vai ser uma inclinação grande assim, né? Uma leve inclinação, mas tem que ter curva em nível, tá bom?